Eu não sei o que você vai fazer depois de assistir esse vídeo, eu não sei se você vai fechar essa aba, ou se você vai pensar nele durante hoje, ou talvez amanhã, talvez você se lembre dele daqui a alguns dias, talvez meses. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico muito curioso em saber. Mais uma vez aqui no meu canal, Ricardo Reis, hipnoterapeuta, com muito orgulho. Por mim eu faço isso 1500 vezes, cumprimento o meu amigo Vinícius Santucci aqui no meu canal. No último vídeo a gente falou o que era melhor, hipnose clássica, hipnose ericksoniana, e se você não assistiu, assista para você saber. Volta lá e assista, tá bom? Agora eu trago algo interessante aqui para você, com meu amigo e meu professor querido Vinícius. Porque se tem uma pessoa para falar sobre esse assunto de hoje, melhor do que ninguém, na minha opinião, é o Vini aqui, tá? Quem foi Milton Erickson? Como é a hipnose ericksoniana? Por que hipnose ericksoniana? O que aconteceu exatamente? Um pouquinho dessa história. Então, Vini, compartilha desse papo agradável que eu já presenciei algumas vezes nos seus cursos, por isso eu pedi para você falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos lá então, Ricardo. O mais legal da história do Milton é que, em geral, quando você fala de um autor que escreveu sobre um assunto, a gente fala de alguém que desenvolveu uma técnica. Mas a história do Milton Erickson, ela não é apenas uma história onde tem uma pessoa que descobriu algo. O legal da história dele é que a vida do Milton ela é terapêutica por natureza, né? Ou seja, você escuta a vida do Milton Erickson e você tem duas maneiras de olhar para ela. Ou você entra na vida dele, com ele, e começa a entender, e é mais do que entender, vivenciar esse processo curativo, enriquecedor, recursivo que o Milton desenvolveu e viveu ao longo da vida, ou você vai olhar para ele sempre como uma figura que é incômoda, que você não consegue entender e que gera uma série de perguntas que ficam sem resposta. Okay. Por quê? Porque o Milton Erickson, ele nasceu no começo do século XX, né, nos Estados Unidos, e vinha de uma família de mineradores. Okay. Então o avô dele pegava todos os dias, fazia ali uma marmita e ia fazer um processo de mineração. Certo. E ele entrava aqueles caminhos tortuosos onde ele tinha que memorizar esquerda, direita, direita, esquerda. Por quê? Porque era tudo tão parecido, tão igual, tá, que às vezes os mineiros eles marcavam os caminhos com aquela cabeça, aquela caveira de boi que eles marcavam para as pessoas saberem que ali era um caminho perigoso, as pessoas poderiam morrer porque você não tinha água. Então, quando você passava um pouco da metade da ração que você tinha tirado para poder comer, já era hora de voltar. E ele não tinha apenas que decorar, porque ele tinha que decorar invertido, porque se ele pegou a esquerda para ir, ele tinha que pegar a direita para voltar. Então você imagina o perigo que era. Não tinha o Waze, né? Exatamente, não tinha o Waze, não recalculava a rota, né? Então, o Milton ele cresceu dentro dessa situação onde conviver com as escolhas era algo muito forte, desde muito cedo. E o Milton Erickson ele nasceu numa família grande, tinha vários irmãos, os pais eles eram fazendeiros, naquela época todo mundo trabalhava, inclusive quem me contou muitas das histórias do Milton Erickson foi a própria Beth Alice Erickson, que é a filha do Milton, né? Eu sei que você teve a possibilidade também de conhecer a irmã dela, a Roxana. Sim, exatamente. Né? E eu acredito que você concorda comigo. Concordo plenamente. Conviver um pouco com essas pessoas, parece que eles trouxeram um pouco a luz que o Milton trazia. É beber da fonte, né? É algo extraordinário fazer o curso direto com as filhas do Milton. Isso é fora de série. Sim, e assim, é interessante você perceber o quanto elas foram as primeiras tocadas pela história do pai. Então o Milton, ele nasceu numa situação de saúde bastante precária. Ele teve poliomielite, né? E não bastando ter uma vez, ele teve 2 vezes poliomielite. Ele, desde muito cedo, ele teve que ficar, antigamente você ficava num pulmão de aço para você poder respirar. Ele perdeu os movimentos, ele reaprendeu a andar vendo a irmãzinha dele engatinhando. Tá. E aí ele percebeu o seguinte, uma coisa que o Milton Erickson tinha, que todo mundo tem, mas às vezes a gente não percebe, era uma coisa chamada tempo. Eu acho muito legal isso. E a segunda... Isso é o que ele tinha de sobra. Ele tinha de sobra. Ou seja, ele era obrigado a ter paciência. E quando você é obrigado a ter paciência, você aprende na sua vida com um professor que nunca te engana. Porque ele não vai te ensinar um teorema, ele não vai te ensinar um passo a passo, uma metodologia. Você vai simplesmente entrar em contato com as coisas do jeito que elas são, no tempo que elas levam, dentro das possibilidades que elas têm.
Ou seja, aquilo que seria ver a grama crescendo, que pode ser angustiante para qualquer um, começou a se tornar um processo empolgante para o Milton. Ele começou a perceber, inclusive, a Beth falou uma coisa que eu acho sensacional. Um homem adulto não conseguiria aprender a andar, porque aprender a andar é um processo tão sofisticado, exige tanto treino, tanta persistência, exige tanta tentativa e erro, que a gente não chutaria o balde, porque a gente não conseguiria ter coordenação do pé para chutar o balde. Ou seja... Fantástico. Né, muito do que a gente aprende desde muito cedo é extremamente exigente. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a se equilibrar, aprender a ler as emoções que os outros estão trazendo pra gente. Que a gente não se lembra, né? O quanto é difícil, né? Exatamente. Nós temos muito menos força de vontade do que uma criança, né? Então Milton, ele começou a entrar em contato com uma espécie de ritmo natural que a vida tem, que é um ritmo que está na natureza, está no mundo, está nas pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos conosco mesmo, porque embaixo dessa personalidade que nós temos, super atarefadas, do hipnoterapeuta que eu sou, do hipnoterapeuta que o Ricardo é, existe um mundo inexplorado de afetos, de emoções, de vontades, de sonhos. Tem algo no Vinícius que queria ser o astronauta que o Vinícius não foi quando era criança, que talvez nunca mais tenha sido olhado, entende? E aí é que tá, fica uma tristeza que nunca foi solucionada. O Milton, ele começou a entrar numa situação onde ele conheceu e começou a conversar com ele mesmo. Fantástico. E olha só que coisa louca, uma vez que ele entrou em contato com esse ritmo, com essa tensão que existe dentro de todo mundo, nessa relação com o mundo, ele começou a perceber que essa relação conecta ele com as pessoas. E como eu posso falar com o Ricardo numa conexão que não é apenas uma informação que eu trago para o Ricardo, já é curativa por si só, porque eu falo no ritmo do Ricardo, eu falo no tom do Ricardo, eu falo aquilo que o Ricardo precisa ouvir do jeito que ele precisa ouvir, porque eu estou me doando para o Ricardo. Ou seja, o Milton Erickson, ele superou muitas barreiras. A gente não vai falar sobre toda a vida dele, porque isso seria uma aula, né? Sim. Mas, e além de ser um homem que conseguia ver as metáforas da vida e usá-las para poder fazer os tratamentos dele, etc., era uma pessoa extremamente humana em todas as suas facetas. Isso era muito legal, né? Inclusive, na formação que eu fiz com a Beth, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, Beth, todo mundo fala do seu pai como se ele fosse um deus da hipnose. Eles endeusam o homem. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Milton humano, porque quando você escuta alguém falar do Milton, os discípulos dele principalmente, é um pouco como ouvir você falar de um guru. Ele sempre tem uma sacada certa, uma resposta filosófica que vai te fazer ficar pensando. Ele também era isso. Mas também existia o lado do Milton, que era o pai, que era a pessoa que era direta, que dava bronca. Então, eu acho que entender um pouco essa vida do Milton é entender que toda experiência humana ela pode ser terapêutica. Até a mais simples, até a bronca que você dá no seu filho, até o erro que você comete. Tudo isso é extremamente curativo. Por quê? Porque nós, antes da gente querer se tornar um super-homem, basta a gente se tornar um homem. Antes da gente querer se tornar uma super-mulher, basta a gente querer se tornar uma mulher. Se você for um homem feliz, uma mulher feliz, você já vai ter se tornado uma super-pessoa. Porque é o que falta na sociedade. E a cura começa por nós mesmos. Fascinante. Show, show. Eu gosto muito de falar, vocês devem ter percebido que... Eu notei. Né? Eu praticamente monopolizei o vídeo, você dá espaço, eu vou entrando. Sim, sim. Não, é um assunto fascinante. Eu gosto muito muito de uma frase do Milton Erickson, que é assim, inclusive eu coloquei na apostila de um curso meu presencial. Eu não sei o que você pensa a seu próprio respeito, mas você é muito mais do que isso. Eu acho essa frase uma armadilha fantástica e positiva, porque seja lá o que for, a pessoa só tem uma tendência a melhorar. Eu não sei o que você pensa ao seu próprio respeito, mas você é muito mais do que isso. É fantástico. Não, e fora outras coisas, né? Tem uma frase dele que eu acho sensacional, que eu acho que serve para quem está assistindo o vídeo, que é: eu não sei o que você vai fazer depois de assistir esse vídeo, eu não sei se você vai fechar essa aba, ou se você vai pensar nele durante hoje, ou talvez amanhã, talvez você se lembre dele daqui a alguns dias, talvez meses. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico muito curioso em saber. Não é brincadeira não. Uma outra coisa, pra gente até fechar esse vídeo com chave de ouro, que marcou muito pra mim, tem coisas que marcam individualmente, né? Pessoalmente, marcou pra mim, foi num dos cursos que você comentou. O Milton Erickson, ele não fazia hipnose. O Milton Erickson, ele era
a hipnose. E você falou que isso com gosto, e eu, modéstia à parte, tá? Eu uso a hipnose clássica, eu uso a ericksoniana, mas eu, Ricardo, particularmente, eu tenho uma quedinha, sim, pela ericksoniana, porque eu já usei muito na minha vida, de forma pessoal, na família e para os clientes. É algo extremamente poderoso, porque você usa os recursos da pessoa e é algo irresistível. Mas quando você disse, o Milton Erickson não fazia hipnose, ele era a hipnose, e isso foi muito forte para mim. Como terapeuta, Ricardo, só para a gente encerrar isso e para fazer um complemento para isso que você disse, uma coisa que eu percebi assim, nos anos de prática, no consultório, é que nós vivemos na periferia de nós mesmos. Né? Ou seja, nós estamos mais em contato com essa camadinha que sou eu, junto com essa camadinha que é o mundo que eu observo, que eu vivo, os problemas do dia a dia, que eu não aprofundo em nenhum e nem outro. O que o Erickson fez foi mergulhar profundamente nele e viver em transe, porque transe é atenção. Eu estou prestando atenção em mim, eu estou comigo, eu estou na minha companhia, eu nunca estou sozinho. Perfeito. E aí o que acontece? Eu estando na minha companhia, eu não estou apenas com o Ricardo, eu consigo fazer companhia para o Ricardo, não apenas para esse cara que está na superfície, mas para o Ricardo dentro daquilo que talvez nem o Ricardo consiga ver que ele é. E isso por si só é muito, muito terapêutico. Como a Beth falaria, é excellent, excellent. Fantástico. Cara, muito obrigado mais agradeço. Uma vez. E vai ter mais vídeos, hein? Mais vídeos. Aguardem o próximo vídeo com o Vinícius. Lembre-se, aqui na descrição do vídeo, você acessa aí o canal do Vinícius também. Acessa o meu curso online, muito bacana. Uma vez inscrito no meu curso online, você é inscrito pro resto da sua vida. Você não sai mais do meu curso, hein? Muita coisa interessante. Tá legal? Até a próxima. Um abraço. Fiquem muito bem.